agora sim podemos falar sobre Telephone. Voltando a mencionar o trabalho que Gaga fez com o diretor sueco e agora trazendo como parceria a grande Beyoncé, em que as duas fazem uma estrutura de cinema a partir de um arcabouço duplo, a partir de Chicago, o musical, e da famosa cena Cell Block Tango, em que as carcerárias dançam no meio das grades da prisão, e também Thelma e Louise, o querido road movie com as personagens título fugindo pelo pôr do sol contra o horizonte e além. Nós temos também figurinos como couro, correntes e espinhos que aludem à distopia, como de filmes do naipe de Mad Max e também Fuga de Nova York. Além disso, Gaga agora sim homenageia outro de seus queridos ídolos do cinema, que é Quentin Tarantino, com várias citações, como a Pulse Wagon, que é a caminhonete utilizada por Uma Thurman em Kill Bill, também aqui com Lady Gaga e Beyoncé dirigindo, e ao mesmo tempo a lanchonete de Pulp Fiction, na qual, na segunda metade do videoclipe, as duas vão se vingar. Essa estrutura, que mais uma vez traz um pouco de crime e castigo, vai fazer a referência no ar nos penteados de ambas, seja aquela forma de cabelo no rosto de Veronica Lake que Gaga utiliza, ou a franja curtinha de Betty Page, uma pin-up muito famosa da década de 50 e aqui reempoderada pela contemporaneidade no penteado de Beyoncé. Além disso, na cena da cozinha em que envenenam a comida, os sons e ruídos aludindo a robôs e ciborgues voltam a outro filme, The Stepford Wives, ou Mulheres Perfeitas, em que descobrimos que aquele bairro insuspeito do filme era nada mais do que mulheres robóticas impondo um padrão, e aqui se vingando de quem tratava desse sistema opressor, ou seja, o patriarcado. Para completar, as onomatopeias do videoclipe aludem ao seriado famoso do Batman de Adam West, que já trazia há muito tempo essas referências, bem como a frase final da pequena narrativa de Gaga traz uma citação direta ao Mágico de Oz, assim como a Estrada de Tijolos Amarelos. Já em Alejandro, de Steven Klein, outro diretor familiarizado com Madonna, Gaga fará uma homenagem a Evita, o filme em que sua ídola platinada interpreta Eva Perón, uma líder populista da Argentina pré-ditadura militar. Nós temos ali várias referências, não só hispânicas, como também ao gótico e ao futurismo mais uma vez, onde Metrópolis retorna como quando aludindo a Express Yourself da própria Madonna. Essa experiência trará várias personagens que já advêm com a estrela de Davi e ao mesmo tempo Gaga se veste como uma freira de maneira a misturar o sacro e o profano, contra aqueles militares que antes estavam assistindo a performance de Gaga. A freira, inclusive, e toda esta performance como num cabaré, além disso, voltam a filmes como o próprio Cabaré, de Bob Fosse, a O Porteiro da Noite, de Liliana Cavani, e também Deuses Malditos, de Visconti, aonde o ator Helmut Berger fica travestido de uma personagem famosa de Marlene Dietrich no filme clássico Anjo Azul. Se no trabalho anterior Gaga trouxe um diretor bastante familiarizado em trabalhar com Madonna, Steven Klein, agora vai fazer com Nick Knight uma parceria onírica de um diretor acostumado com trabalhos bastante delirantes de outra cantora paradigmática, Björk. Ainda assim, as raízes advêm de Madonna, de um videoclipe e de um álbum chamado Bedtime Stories, no próximo álbum de Gaga, que começa com uma declaração de uma gênese de nova identidade. A Mother Monster vai nascer e dar luz de novo ao bem e ao mal, ela parindo a si mesma, dividida em duas, em Born This Way, single e álbum de mesmo nome, em 2011.
2011. Com Born This Way, ela vai trazer toda esta fábula de sonhos e trazer uma visão futurística que volta a Metrópolis para recriar o que seria esse destino distópico. Essas estéticas vão priorizar deusas da criação mulheres, como Gaia, a grande mãe natureza que pariu os titãs afora do Tártaros, ou mesmo outras representações históricas como de Eva e Pandora, duas metáforas muito similares sobre a liberação não só do mal como do bem, como duas metades de uma mesma existência, trazendo desejos, malícia, como uma forma de proteção da antiga esterilização ascética do Jardim do Éden. Eva e Pandora não fizeram um ato negativo, e sim um ato de pluralidade, que advém com uma complexidade muito maior do que apenas um maniqueísmo histórico. E isto Gaga traz na divisão do equilíbrio entre o bem e o mal em Born This Way. Afinal de contas, ela está falando da emancipação de todas as identidades, de desejos e devires, como ela traz a cultura do Dia dos Mortos do México, bastante pronunciada em questões étnico-raciais diversificadas nos Estados Unidos, para falar sobre como todos somos iguais por debaixo da pele a partir de nossa ossada, que é uma questão não só de ancestralidade, como de espiritualidade. Gaga remata tudo isso como homenagem ao início do cinema, a Georges Méliès, esse encantador mágico do início da história da sétima arte, em um filme chamado Un Homme de Tête, onde ele dança com várias versões de sua própria cabeça, tirada de seu pescoço, em que Gaga também faz a mesma referência, dançando com outras de suas cabeças clonadas. De fato, Born This Way talvez seja o maior elogio de Gaga à própria Madonna, consolidando as referências à musa, como por exemplo com um sample do próprio videoclipe Express Yourself dentro da música de Born This Way, além também de trazer no videoclipe alguns acordes de Bernard Herrmann, um compositor famoso pelos filmes de Hitchcock, como por exemplo Vertigo, que é referenciado no filme. No videoclipe seguinte, Gaga traz outro forte diálogo com mais uma obra seminal de sua ídola, agora Like a Prayer, onde Madonna trazia um Jesus Cristo negro, algo que historicamente era uma declaração, não só para aqueles tempos, como até hoje permanece, para tentarmos entender como de fato era o Jesus Cristo histórico. Para tanto, Gaga agora traz uma gangue de motoqueiros latinos e, além de uma figura cristiânica, faz um homenagem junto com Judas e a sua própria figura aludindo a uma Maria Madalena. Com a latinidade, ela referencia principalmente o West Side Story, ou Amor Sublime Amor, que é, por si, uma revisão de Romeu e Julieta. Algumas das questões estéticas que já haviam trazido na música referências como de Michael Jackson, em Beat It, e também o videoclipe Bad, dirigido por Martin Scorsese. Essas questões são próximas a Gaga, que havia trazido elas no álbum anterior, como por exemplo em Love Game, mas agora refina de certa forma a fazer uma declaração nos Estados Unidos em uma pluralidade étnico-racial, cultural e religiosa. Ela termina o videoclipe fazendo ainda uma referência à grande pintura do Nascimento da Vênus de Botticelli, desta vez no meio do mar e da água como gênese da vida. And You and I, uma de minhas músicas favoritas, Gaga traz o rock and roll e volta ao freak, trazendo uma mistura de Dr. Frankenstein com Splash, uma sereia em minha vida. Filmes de ficção, de monstros e criaturas, mas sempre com o viés da personagem feminina para subverter a ordem das coisas. Dentro desta narrativa, também é especial mencionar que ela própria se divide em dois mais uma vez. Diferente de Born This Way, em que ela falava sobre o bem e o mal da existência, agora ela fala sobre o masculino e feminino, num alter ego muito importante que trazia muitas homenagens a Bob Dylan ou mesmo a Bruce Springsteen, e ela própria também na sua versão feminina tocando piano junto com ele, como se fosse um Bob Dylan e uma Joan Baez, ou mesmo um Bruce Springsteen e uma Patti Smith. No trabalho seguinte deste álbum, Marry the Night,
ela vai trazer um arcabouço calcado em filmes da década de 80 de musicais e dança, principalmente Fame, Flashdance, inclusive na metalurgia retratada com os carros do videoclipe, e também Rent, Os Boêmios, que, além de ser inspirado na ópera de Puccini, trazia também aquelas fachadas atualizadas do filme de 80 nas ruas molhadas e naquelas sacadas de prédios que Gaga já havia referenciado em Edge of Glory. Além disso, o vitral na abóbada do estúdio de dança e a figura misteriosa envolta em vermelho e em chamas no final da pequena narrativa aludem diretamente ao filme Suspiria, de Dario Argento, da década de 70, aonde um convento de bruxas está disfarçado de uma escola para dançarinas, e no final revela sua bruxa maior, a Mother Suspiriorum, que também é, para Gaga, uma homenagem à sua própria Mother Monster. Nos álbuns seguintes, Gaga continuará trazendo inúmeras referências cinematográficas, desde em art pop, com o videoclipe Guy, trazendo Monte Olimpo em referências ao neorrealismo e outras grandes festas na piscina, como desde o Grande Gatsby ao ano passado em Mariambá e até os experimentos científicos de Rocky Horror Picture Show, mas também nos álbuns posteriores como Joe Wayne, um nome próprio, que é o seu próprio nome de batismo, ela para referências ao country e aos filmes de faroeste, aludindo inclusive em uma música título chamada John Wayne, que parafraseia o seu próprio nome Joanne, e no último, mais recente, Cromática, abraça de vez o futurismo com a cibernética, à la Ghost in the Shell, e até mesmo em videoclipes como 911, trouxe referências inesperadas, como a cor da romã de Paranayov. Esta é Lady Gaga, com tantas referências cinematográficas quanto sua mestra Madonna. Qual delas trouxe mais? Só você pode decidir, porque esta é a seção A e C no canal Like, e a gente recomenda. Você curte.